Respondendo à pergunta da Adriana, então, a gente vai pensar sobre o modo como um psicopata se relaciona. Mas antes de falar sobre como é que ele se relaciona, eu acho que a gente precisa caracterizar o que é a psicopatia. Geralmente, quando a gente fala de psicopatia, a gente tende a imaginar um serial killer. O serial killer é um psicopata, claro, muito grave, né? Em que ele comete crimes e que são crimes padronizados. Ele tende a repetir sempre o mesmo jeito de fazer o crime. Então, sempre com mulheres, sempre na mesma situação, seguindo aí um script. Esse é um psicopata, mas é um psicopata grave. A gente tem níveis de psicopatia. Tem psicopatia mais leves, psicopatia moderadas. Então, é importante a gente também deixar de pensar que o psicopata é só um serial killer. Então, a psicopatia, ela é um distúrbio de personalidade diagnosticado psiquiatricamente, então ela está lá no manual de definições, né, de distúrbios mentais de psiquiatria. Ela é caracterizada pela ausência de emoções morais. O que são emoções morais? São culpa, conseguir se colocar no lugar do outro e remorso. Então nós estamos dizendo que o psicopata ele não tem empatia, ou seja, ele não consegue se colocar no lugar do outro, ele não sente pena do outro e ele não fica pensando, depois dele fazer um ato que prejudica o outro, ele não fica pensando sobre isso, sentindo remorso ou se sentindo culpado. E o objetivo da conduta do psicopata é atingir os seus objetivos, que podem ser ter muito prazer, que pode ser ter status, ter poder, e ele age friamente buscando então atingir esse objetivo. No geral, eles são bastante sedutores, são falantes, algumas vezes são inteligentes e vão se aproximando das pessoas com o objetivo de atender ao seu desejo. Eles são manipuladores também, eles vão dando um jeito de fazer com que as pessoas acreditem neles. Uma outra característica é que eles mentem com muita frequência e que eles não conseguem muita constância nas suas atividades. Se você for ver um histórico de vida de um psicopata, você percebe que ele não tem muita constância em atividades que ele foi fazendo ao longo da vida. Vejam então que eu estou falando aqui que existem níveis leves de psicopatia. A gente não está falando de um serial killer, a gente está falando de alguém que pode estar aí na vida e que a gente pode encontrar. E agora respondendo à pergunta da Adriana, como é que o psicopata se relaciona? Então a primeira coisa que a gente aprendeu é que ele é muito frio, não é? Mas ele pode fingir emoções. Como ele tem uma facilidade por mentir, ele finge afetos e emoções que ele não está sentindo, mas ele finge com o objetivo de se aproximar da pessoa e de atingir lá o objetivo que ele tenha, que pode ser aquele de desejo, de status, de poder, enfim, ele vai buscar e atingir o seu objetivo. Então, aos poucos, ele vai se aproximando das pessoas, vai envolvendo as pessoas com representações, com mentiras, seduzindo as pessoas, de modo que as pessoas vão acreditando no que ele diz e vão se encantando com ele ou vão tendo pena dele, de acordo com a maneira como ele se apresentar, e ele vai começando então a manipular essa pessoa. Aí ele entra num jogo de controle, de dominação dessa pessoa e de submissão. O psicopata, ele não consegue se colocar no lugar do outro no sentido de entender o que o outro está vivendo ou o que está sentindo, e nem esse é o objetivo dele, né? O objetivo dele é obter ali a satisfação do seu desejo, quaisquer que sejam os desejos dele. Em decorrência disso, um relacionamento com um psicopata é sempre abusivo e muito sofrido, porque é muito destrutivo. E quais são as pessoas mais suscetíveis a entrarem sem se dar conta num relacionamento com um psicopata? São as que são mais frágeis, mais inseguras, que têm baixa autoestima, que querem muito viver um relacionamento e por conta disso tem uma dificuldade de enxergar quem é o outro, porque ele vai dando sinais dessa falta de interesse, da falta de afeto, vai dando sinais de que está mentindo. Se você se aprofunda nas histórias, você vai percebendo que a história não tem muita coerência, você vai se dando conta da frieza, mas muitas vezes, quando a gente quer muito ter um relacionamento com alguém, a gente se ilude, né? E é muito importante ter cuidado com isso.
Então, quando a gente começa a se relacionar com alguém, principalmente nos tempos de relacionamentos em redes sociais, é muito importante saber quem é essa pessoa, conhecer família, conhecer amigos, conhecer a história, ficar atenta para os sinais que a pessoa vai te dando. Muitas vezes se tem dificuldade de enxergar os sinais porque o não estar mais com o outro, né? Enxergar o sinal que implica em não estar mais com o outro, implica na quebra de um sonho de ter um relacionamento, de ter uma família, mas é melhor que o sonho seja quebrado do que você desenvolva um relacionamento com alguém com essa característica aí psiquiátrica, porque isso pode ser muito devastador, pode ser muito danoso à sua vida. E mais 2 pontos importantes. A psicopatia não tem cura e nós estamos falando aqui de um distúrbio psiquiátrico que precisa ser diagnosticado por um psiquiatra e por um psicólogo, certo? Então precisamos ter responsabilidade com isso, alguém que vá fazer esse diagnóstico para que daí a pessoa possa ser caracterizada como um psicopata. Adriana, muito obrigada pela pergunta, obrigada por participar, espero ter podido ajudar e fico aguardando a sua participação. Até o próximo vídeo.